Então, né? Então, muito bom dia a todos e bom dia também aí em casa, irmãos e irmãs que estão aqui a acompanhar-nos no Zoom. Pronto, quando a idade traz isto, né? Quando batem os 60 anos, somos convidados para vir aqui e fazer esta prova que é recordar a nossa vida. E então, claro, temos que começar pelo início, né? Ou seja, por aqui, pela minha mãe. Se calhar vocês não imaginavam como ela era bonita. Não, não vocês sabem o que é que eu quero dizer, né? Porque a idade traz muitas coisas boas, mas também leva a outras. E a minha mãe era realmente uma beleza, mas e o meu pai também. Naquele tempo, naquela geração, ele era um galã. E depois, por isso é que acho que eles se apaixonaram um pelo outro. Ponto, o importante é que destas duas pessoas nasceu esta. A fotografia estava completa, mas a Beatriz diz que absolutamente não era aconselhável no serviço de domingo meter aqui a fotografia completa, de maneira que eu cortei a fotografia e deixei a parte que pode ser pública. E eu sou filha única e fui crescendo. E depois, ainda antes de completar 5 anos, os meus pais separaram-se. E por isso, a partir daqui, sou sempre eu e a minha mãe. Toda a vida foi sempre eu e a minha mãe. Por isso aqui a minha mãe já estava separada e eu já tinha vivido essa experiência, da qual me recordo muito bem, porque tivemos que sair de casa apressadamente e havia uma mala com todos os meus brinquedos, era uma mala feita de palha. E eu queria muito aquela mala, mas a minha mãe saiu de casa comigo e com uma mala, e ela tinha duas mãos, e a mala que ela levou não era a dos meus brinquedos, obviamente. Por isso é interessante as recordações que ficam. Eu lembro-me daquele dia, não porque tivesse consciência que a minha mãe se estava a separar, mas porque eu queria a mala dos brinquedos. Eu não pude levá-la comigo. E pronto, eu fui crescendo. Isto é só para vocês terem uma ideia de como é que era a Ana Paula quando eu era mais pequenina. E eu queria dizer, vendo estas fotografias, que eu cresci muito amada. Para além daquilo que foi esse momento de ruptura e do divórcio, eu nunca posso dizer, na verdade, no meu caso, eu agradeço à minha mãe que tenha tido a coragem para se divorciar, quando estamos num movimento que nós fomentamos, que absolutamente nós temos que continuar unidos e o casamento acima de tudo, mas eu posso ser testemunha que há situações em que para as crianças talvez seja melhor. E eu agradeço muito à minha mãe que não tinha nada, nem tinha ninguém, mas teve a coragem de pegar em mim e iniciar uma nova vida. Só que tudo isto foi feito de uma maneira tão singela e tão incrível, ou seja, houve uma separação, mas eu nunca, de maneira nenhuma, fui influenciada a não admirar o meu pai, ou a não gostar do meu pai, ou a sentir que o meu pai não me amava. Isso foi o trabalho incrível da minha mãe, que ao longo de todo o meu crescimento, nunca, uma única vez, abriu a boca para dizer alguma coisa do meu pai, para se queixar, para deixar assim, vocês sabem, assim, umas palavrinhas. Nunca. Então, eu fui não só muito amada pela minha mãe e pelas outras pessoas à minha volta, mas fui amada pelo meu pai, no meu, como é que eu posso dizer, no meu imaginário, não é? Eu não tive depois a possibilidade de me encontrar muito com ele, e por isso eu não tive provas substanciais deste amor, mas eu estou a dar testemunho disto para dizer quanto é importante aquilo que nós passamos às crianças e aos nossos filhos, porque a minha mãe conseguiu-me fazer acreditar que eu para o meu pai era uma coisa muito importante e que era muito amada por ele, e isto foi fundamental para quem eu sou, porque todo este amor que eu recebi, e para além das circunstâncias, que não é, levaria uma vida, tantas dificuldades, eu e a minha mãe sempre sozinhas, eu cresci com uma enorme confiança em mim mesma. Com certeza que isto também veio
de todo o mundo espiritual que estava comigo, que já me estava a preparar, por isso muito veio do céu. Mas isto é também o testemunho de como nós podemos crescer tão confiantes em nós mesmos, não sei explicar isto, acreditar em nós mesmos, nunca termos medo de sermos abandonados, não termos medo de não ser amados. E eu, para além das circunstâncias, eu mudei de casa 7 vezes desde que nasci até aos 10 anos. Eu não tenho raízes, não tenho um sítio para onde voltar, não tenho recordações. Por um lado, fez-me muito livre, mas para dizer, foram circunstâncias realmente muito complicadas. Naquela altura, uma mulher sozinha, sem uma especialização. Mas eu cresci absolutamente confiante em mim, confiante na vida, confiante na humanidade, confiante no matrimónio, confiante na família. E isto foi o milagre que realmente a minha mãe fez e que me ofereceu. Por isso, eu fui uma adolescente sem ondas, sem problemas, não tive crises existenciais, não tive problemas como é que se diz? Geracionais. Eu nunca tive conflito de geração com a minha mãe, de rebelião. Eu fui, como se diz em italiano, adolescente que não c'è, ou seja, adolescente que não existe, porque foi muito bom, do ponto de vista para a minha mãe, desse ponto de vista foi muito bom, porque eu nunca tive crises, nunca fui desadaptada, fiz amizades com muita facilidade, fui fazendo a minha escola, não é? Também os meus estudos. E nesta altura, vocês veem aqui, eu tinha pai uns 15 anos, a minha mãe estudava à noite, ela fez o liceu à noite, trabalhava todo o dia, ia para o liceu à noite, e por isso eu pude viver com ela, trocávamos apontamentos, alguns livros, ainda me lembro de filosofia, e com a minha mãe eu vi o primeiro filme da minha vida, tinha 6 anos, fomos ao cinema São Jorge em Campo de Ourique. Com a minha mãe eu fiz muitas coisas a primeira vez. Por isso foi uma relação mãe e filha muito interessante, muito longe de rebeliões e de discussões. Claro que a minha mãe nem sempre foi fácil, ao contrário de mim, que era realmente uma filha ideal, porque a minha mãe tinha todo o peso da vida em cima dela, não é? E por isso, esta adolescente que vocês veem aqui foi realmente uma adolescente serena e tranquila. E por isso, muito obrigada, querida mãe. E eu trouxe aqui a fotografia destas duas pessoas porque foram também muito importantes para este meu desenvolvimento, naquilo que pode parecer uma vida tão vazia, porque pronto, eu não cresci com primos, não cresci com tios, era filha única, mas esta senhora idosa que vocês aqui veem é a mãe do meu pai. E a mãe do meu pai, depois da separação dos meus pais, foi quem apoiou a minha mãe. E a quem a minha mãe chamava mãe, e a minha avó amava a minha mãe como sua filha e tomou sempre o partido da minha mãe. É uma relação sogra e nora absolutamente incrível e que foi também para mim uma lição incrível. Eu depois cresci a pensar que isto era normal, depois a vida ensinou-me que isto não é normal. Pensei que era normal ser assim. E a quem ela está a dar um beijinho é uma pessoa muito amada e muito importante na minha vida, que é a minha irmã. Então, como é que é isto? Eu sou filha única, mas tenho uma irmã muito amada. Eu, infelizmente, só soube da minha irmã, já tinha perdido toda a infância. Ela é filha do segundo matrimónio do meu pai, chama-se Ana Cristina, ela é 9 anos mais nova do que eu. Mas graças a Deus, a uma certa altura da vida, eu consegui recuperá-la. E pelo menos consegui ir ao seu matrimónio. E aqui juntas estão estas duas pessoas. Eu pus aqui a minha avó, porque eu fui muito, muito amada pela minha mãe, mas também é importante que nós tenhamos conhecimento que quando as pessoas são muito feridas na infância, a sua capacidade de amar tem também os seus quês, as suas dificuldades. Então, as pessoas podem ser capazes de ser guerreiros na vida, mas não quer dizer que sejam 100% funcionais no amor. Mas a minha avó deu-me um amor que eu não recebi de mais ninguém na minha vida, que é o amor de avó. Sabem, o amor é uma coisa, eu fico comovida, Érica. Eu lembrei-me muito de fazer isto, que eu sei, eu vou chorar. Mas a minha avó amava-me com os biscoitos Carolina, com a sopa de feijão. Vocês sabem aquelas coisas que eu sabia que quando eu fosse visitá-la, ela tinha preparado tudo para mim. Isto, lá está, neste tipo de contexto familiar, que era eu e a minha mãe,
eu tive a possibilidade de experimentar esse amor verdadeiramente simples e incondicional desta grande dona. Ela chamava-se a avó Delfina. Bom, a coisa interessante é que eu cresci num ambiente completamente, eu não quero dizer ateu, porque era tão árido espiritualmente que nem ninguém nunca disse que era ateu, porque nunca ninguém falou de nada. Eu não tenho a recordação de ouvir uma pessoa da minha família, tenho mais de 20 primos, tinha 9 tios, tinha os avós, tinha a mãe, alguma vez falar a palavra Deus, ou Jesus, ou ter visto alguém fazer uma oração, ou ter ido com alguém à igreja, ou ter visto um santinho na carteira de alguém, ou ter visto uma Bíblia. Zero. Por isso, eu correspondo àquela parte do princípio divino quando diz lá que são as pessoas que não acreditam em nada, mas que mesmo assim conseguem ter um papel, porque são aquelas pessoas que vêm de uma fundação humanista e de pessoas de consciência. Eu venho dessa fundação. E por isso é que quando eu ouço os vossos testemunhos, eu fico sempre assim, Moreno teve uma luz que desceu, eu, houve quem tivesse sonhos, apareceu-lhe o Verdefai, apareceu não sei quem, a mim nunca me apareceu absolutamente ninguém. E pronto, este símbolo é o símbolo do agnosticismo. Porque é interessante que neste ambiente completamente estéril espiritualmente, mas muito rico do ponto de vista humano, os meus avós maternos recebiam em casa deles os páridas. Quando havia feiras e ninguém queria dar alojamento às prostitutas, aos ciganos, iam todos dormir, isto depois faz-me lembrar um bocadinho da nossa vida em Itália, iam todos dormir lá para a sala grande da casa dos meus avós. E é muito interessante porque eu sinto que essa fundação, a minha avó rasgou todos os lençóis que tinha para fazer ligaduras, ela metia, endireitava os ossos e curava feridas e assim, e ela rasgou todos os lençóis que tinha, já depois que ficou viúva com 9 filhos e menos de 40 anos, para fazer as ligaduras. Verdadeiramente a história da minha avó seria muito interessante, porque a minha avó depois acompanhava tudo isto com uma rezinha. Vocês sabem que fazia-se estas coisas e depois fazia-se uma rezinha. E ela dizia, a rezinha, o que é que aquilo significa, o que é que aquilo faz, mas elas acreditam, por isso eu faço. Só para vos dizer como é que era, não? Era verdadeiramente muito interessante. Por isso eu cresci agnóstica, mas rica de humanidade. A minha mãe e eu vivíamos, tinha eu 9 anos, numa casa que nem poderia descrever como é que como é que era aquela casa, com água que escorria pelas paredes de minha idade, anyway. Mas, uma vez por mês, a minha mãe fazia umas compras grandes. Lembro-me perfeitamente, bacalhau, açúcar, azeite, um saco de coisas, e lá íamos nós visitar a Dona Constância. Mas ela nunca, a minha mãe me disse assim: olha, que é muito importante ajudar os outros, olha, que é muito importante fazer caridade. Nunca, eu não cresci com este conceito. Esta palavra caridade ou ajudar os outros, eu não tinha consciência disso. Para mim era natural que chegava àquela altura do mês fazer as compras, levar coisas boas a esta família que era uma senhora idosa, que tinha sido modista e tinha ficado viúva e naquele tempo não havia nada. E a minha mãe tinha a conhecido como modista e tinha tomado aquela responsabilidade. Por isso eu cresci muito rica de humanismo. Então, era agnóstica e claro que era comunista. Vocês acham que eu devia ser fascista? Eu nasci no fascismo. Eu nasci no fascismo e eu posso dizer, ou seja, eu tenho muitas dúvidas que no fascismo também haja Deus, apesar de ser permitido, porque aquilo que se fazia, na verdade, não tinha a ver com Deus. Mas o que é certo é que depois do 25 de Abril, que eu tinha só 12 anos, eu vivi com a minha mãe toda a revolução e claro que fiquei vermelhinha, né? O que é que eu deveria ter sido? Tive uma educação política da minha mãe e por isso eu cresci. Quando ela me começou a fazer esta educação política, eu comecei aí sim a ter uma revolta social. Eu estava revoltada contra todas as injustiças deste mundo, era o clone da minha mãe, verdadeiramente. Todos os mais frágeis e os injusticiados deste mundo, eu era uma defensora disto, não é? Por isso aí comecei-me a perceber
do discurso. Com o 25 de Abril, vocês sabem que todos os crimes da Igreja Católica vieram descobertos, os cadáveres dos fetos nos subterrâneos dos conventos. Tantas coisas se vieram a saber. E eu aí queria uma revolta enorme. O mundo católico para mim aquilo ficou tão complicado, tão complicado. Por isso eu fiquei uma gnóstica, não conseguia acreditar em Deus e dizia a toda a gente: se existe, eu dizia, eu não digo que não existe. Eu não tenho fé que Deus não existe. Mas se existe, vocês têm que me mostrar onde é que ele está. E neste período da minha adolescência eu procurei Deus, ou seja, eu acreditava, não sei porquê, que existia a verdade. Não sabia o que era, mas eu pensava que tem que haver uma verdade. Acreditava que o homem tinha nascido para ser perfeito e acreditava na perfeição da natureza. Esta era, por assim dizer, a minha fé. Comecei a ir à Igreja Católica sozinha, nem a minha mãe sabia, para tentar encontrar. Foi uma desilusão enorme. Fui a igrejas, algumas evangélicas, até com uma amiga, saí de lá a correr. As missas são bastante animadas. Vocês sabem como é que são, com a invocação do Espírito Santo e gente a desmaiar, e eu assustei tanto. Assustei-me tanto, eu e a minha amiga olhámos uma para a outra e vimos que a porta estava aberta e queríamos fugir. Eu tive experiência. E depois comecei a virar para o budismo, gostava muito, ainda hoje tenho uma conexão muito profunda com essa parte da espiritualidade, mas aquilo não me dava as respostas que eu andava à procura. Mas para vos dizer que eu passei a minha adolescência nesta minha procura, não? E assim, eu acreditava que havia uma verdade e também acreditava, como vos disse, que havia uma família. Então, o que é que aconteceu? Quando eu tinha 21 anos, eu casei-me com 21 anos de idade. Eu casei-me e acreditava que iria fazer a minha família unida, porque eu acreditava que isso era possível. De onde é que eu vinha isso, tendo em conta as coisas à minha volta, e eu queria muito essa família. Esse casamento, nesta idade, com 21 anos, foi verdadeiramente desbastante. Não quer dizer absolutamente que essa pessoa fosse má, mas era uma pessoa que depois eu descobri, com o princípio divino, eu aprendi uma coisa, todos nós aqui sabemos, que mesmo que nós queiramos o ideal, nós vamos acabar por escolher aquilo que conhecemos. Então, eu fui escolher um marido igual ao meu pai, mas eu não sabia. Eu depois compreendi, porque era o que eu conhecia. Porque é assim, inconscientemente nós somos. E o meu pai também era uma pessoa muito boa, muito generoso. Mas há, durante o nosso crescimento, há fases da vida que, se não são vividas como deve ser, depois nós nunca estamos prontos, por exemplo, para ser pais ou para ser maridos, não é? Pronto. E este período deste casamento, que foi verdadeiramente desgastante, foi, todavia, a fundação para eu depois aceitar Deus. Porque aí eu já tinha uma dose e uma experiência de sofrimento com esta idade, uma maturidade que nem sequer era própria para a minha idade. E isso foi a minha fundação para eu depois conhecer Deus e conhecer os verdadeiros pais. Então, porque esta fotografia, que parece não tem nada a ver? Nessa altura eu trabalhava num laboratório de anatomia patológica como técnica auxiliar e foi tinha um horário maravilhoso, ia às 4:30 da tarde, e claro, já estudava depois do trabalho, que toda a minha vida, quem me conhece sabe que eu, se posso, estudo, e eu ia estudar ainda à noite, estava a fazer um curso de gestão informatizada. E quando ia para casa, conhecia a Gabriela, que ela ainda não está aqui, porque ela está dedicada a um outro momento, e conheci a Gabriela no Marquês de Pombal, com a Regina. E foi ela que me falou do princípio divino e convidou imediatamente para um curso em Sintra. Claro que com este casamento, com uma pessoa ainda que era verdadeiramente ateia e que não procurava e não queria, não tinha interesse em conhecer, eu fui a Sintra e ouvi o primeiro capítulo. E eu lembro-me de que estava bem para mim, porque não é religioso o primeiro capítulo, por assim dizer. E eu ouvi isso e lembro-me depois de ter dito à Gabriela, eu vou voltar. E mesmo para mim mesma, eu quando voltei para casa eu disse, eu vou voltar.
ok, e realmente eu voltei. Nessa altura, depois eu fui seguida na Artilharia 1. Muito obrigada, Jorge Cardoso, Joaquim Vieira e todos os manos que por lá estavam, que tomaram conta de mim, a minha mãe espiritual, com uma paciência infinita, porque eu dei muita luta. Eu dei tanta luta. Se a primeira conferência correu bem, a segunda foi como na igreja evangélica. Eu olhei para trás, para a porta, na salinha da Artilharia 1, para ver se podia sair. A queda! Quando eles começaram, o Joaquim Mendes, começou a desenhar a serpente, naquela altura desenhava-se no quadro. Começou a desenhar a serpente. Bem, começou a falar da Bíblia, que eu absolutamente acreditava que era para pessoas com poucas faculdades, digamos assim. Eu dizia, quem acredita nisto é porque são pessoas, não pode ser normal. A sério, a Bíblia primeiro é uma coisa tão absurda, e ele começa a desenhar a serpente, e a árvore, e os frutos, e Adão e Eva, e eu só pensei, eu lembro, isto é como se fosse uma fotografia, deu a pensar, oh meu Deus, afinal esta gente não está bem. E eu queria que aquela conferência acabasse e queria me tirar dali para fora. Mas sempre com muita delicadeza, eles perceberam que eu estava tão chocada e eu queria me ir embora depois, no fim, mas eu fiquei até o fim. E não disse nada do que estava a pensar. Eles perceberam que eu estava chocada. E é muito interessante, eu estou a dizer isto porquê? Porque se eles me tivessem deixado ali como eu era, com toda esta minha racionalidade e com todo este meu humanismo, para mim acabava-se, percebem? Porque depois daquela conferência verdadeiramente para mim acabava-se. Foi a Gabriela com uma paciência infinita, mas às vezes não é só a paciência infinita que conta nem a fé, conta também, eu falo do Joaquim Vieira, o humor do Joaquim Vieira, a boa disposição, a brincadeira do Joaquim Vieira e aquela maneira leve que ele tem de falar de coisas sérias brincando. Isso foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim também o Jorge Cardoso e o Anuador, porque o Anuador, bom, eu vinha de um percurso de 8 anos de dança clássica e depois magoei-me e não pude continuar, então dediquei-me a coisas muito fortes. Quando eu encontrei que isto tinha o anuado para mim era um sinal de sabedoria, eu era toda ligada ao Oriente. Era um sinal de sabedoria e eu pensei, mãe, se calhar nem tudo é assim tão mau. E então foi todo um processo de várias coisas metidas juntas. Eu saía do trabalho, ia todas as tardes à Artilharia 1 e foi um trabalho incrível. E depois então Deus acabou por se revelar, não foram sonhos. Não tive absolutamente nenhuma experiência espiritual. Foi terrível a primeira vez que o Senhor Liberto me pediu para orar publicamente. Eu pensei que foi a coisa mais perto que eu já tive de um ataque de pânico, é quando o coração bate tanto que nós não conseguimos inspirar, nem expirar, simplesmente parece que. Não estou a brincar, foi mesmo assim. Eu nunca tinha orado na minha vida, vocês percebem? Eu nunca vi ninguém orar na minha vida. Isto é a primeira vez que eu tive que orar, aquilo foi muito traumatizante. Desculpe, Senhor Liberto. Mas isso fazia parte do nosso percurso, eu sei, mas aqui foi uma experiência. Mas foi assim, com muito amor e com. Deus verdadeiramente soube como trabalhar através destes irmãos. E o que aconteceu foi que eu estava a descer a rua que vai da Artilharia 1 para o Rato e lembro-me perfeitamente de estar no passeio da direita e olhar para o céu e ter simplesmente percebido, sim, ainda hoje eu olho, a minha triste eu olho para o céu e fico feliz. Eu olhei para o céu e simplesmente percebi, sim, quem fez isto foi Deus. Pronto, foi o meu momento, não é? Que eu verdadeiramente compreendi a existência de Deus como uma maravilha e aquilo que estava por detrás de tudo aquilo em que eu já acreditava, que eu disse era a perfeição da natureza. A natureza é perfeita. E depois acreditar, aceitar os verdadeiros pais, isso foi a parte mais fácil. Nós estávamos a voltar do ano à dor e a Gabriela achou que aquilo era o momento ideal, no meio da rua. Porque eu imagino que ela sabe lá como é que eu lhe vou dizer isto. Naquela altura levava-se meses a dizer isto. E de repente, eu lembro-me que ela me disse assim, sabes, porque o reverendo Mono é o Messias. E eu pensei assim,
Ai, meu Deus, então o Messias já anda aqui há tanto tempo, eu nunca soube de nada. Isso foi o que eu pensei. E depois pensei, só podia ser, ele é coreano. Se o Messias tivesse sido americano, para mim estava acabado. Mas, mas o Messias era coreano, então era possível que fosse o Messias, porque o Messias só podia nascer no Oriente para mim. Do Oriente é que vinha toda a sabedoria. E foi assim de uma maneira. Eu nunca fiz nenhuma questão até hoje, com todas as controvérsias que a história da nossa igreja tem, eu nunca tive um momento de dúvida. Porquê? Porque eu não consegui desmontar o princípio divino e digo-vos que tentei. Por isso, a uma certa altura, o princípio para mim é a verdade e quem revela a verdade só pode ser o Messias. Por isso, a minha fé é tão simples, sabem? Eu não tenho grilos e depois estava livre da coisa de Jesus, eu estava livre disso. Desse ponto de vista, a Gabriela teve uma sorte enorme, porque eu não estava agarrada a nenhuma crença. E foi maravilhoso conhecer Jesus através dos verdadeiros pais, porque eu conheci o verdadeiro Jesus. Eu tive essa sorte, percebem? Sem nunca ter que passar por outro tipo de crenças e mitos e mistificações, eu cheguei diretamente a quem foi Jesus e àquilo que ele fez. Pronto, e a partir daqui o que começou foi o início da vida pública. Eu trouxe, a partir daqui, isto parece mais uma reportagem de fotos, porque vai ser só, o que eu trago aqui são, a partir deste momento, a minha vida, não posso dizer que a minha vida começou aqui, porque seria como cancelar tudo aquilo que eu vivi até chegar aqui. Mas daqui, eu posso, a partir deste momento, o que é que eu posso dizer? Claro que a partir daqui foi a minha vida com Deus, conscientemente. Deus esteve sempre na minha vida, mas eu não sabia. E a partir daqui começou a minha vida com Deus como? E vocês vão ver, pelas futuras fotografias que eu vou mostrar, que Deus para mim revela-se sempre nos outros. Eu tenho os meus momentos com Deus na oração, tenho muitas experiências com intuições e coisas do género, mas sempre, sempre para mim Deus são as pessoas à minha volta. Não, não porque eu esteja a considerar, como é que eu posso dizer, não estou a enaltecer os outros e dizer que todos são como Deus, mas para dizer que as minhas experiências com o divino fazem-se na minha relação de coração com as pessoas da minha vida de fé e das pessoas que passam na minha vida. Então, as irmãs japonesas, o que é que o Telmo estava a fazer ali, não tenho ideia. Mas eu achei tão engraçada esta foto. A minha gratidão a estas manas que vieram, deixaram tudo e estiveram connosco anos para trabalharem para a Providência em Portugal, com as quais eu aprendi tantíssimo do seu exemplo. Com estes irmãos, sempre juntos, sempre juntos. O nosso querido irmão Lourenço, o Lourenço está sempre, será sempre. O Lourenço, não posso falar muito, não tenho tempo, mas o Lourenço teve um papel tão importante na minha vida. E estamos juntos, um dia vamos encontrar o Lourenço outra vez. Yeah. E talvez alguns de vocês não conhecem esta mana, mas realmente a minha vida de fé é muito centrada no amor que nós damos e no amor que nós recebemos. A Isabel aqui representa todas as minhas manas, todas. Esta foi simplesmente uma fotografia que eu encontrei assim e com todas elas eu vivi momentos incríveis. Olhem para esta maravilha, a Cristina tinha acabado de fazer 7 dias de jejum. A Cristina é uma guerreira, né? Em Sintra, maravilhosa. Este casal foi tão importante para mim, tão, tão importante. Olhem como eles eram bonitos. Não tenho nenhuma fotografia, Nuno, contigo, mas tu foste tão importante naquele período, na artilharia 1. E no ano A nós treinávamos, o kimono sempre saía do sítio e eu lembro-me disto, não era? E nos momentos depois na artilharia 1, o período teve lá o Tadal, tantas coisas boas. Obrigado, Joaquim e Ligaia. É assim que Deus nos quer ver felizes. A nossa querida Lixau e o seu pai, e o Acácio,
que também nos deixou, mas está connosco, a nossa querida Inês, a minha mãe espiritual com o filho mais velho, que era um bebê, ao colo. E está aqui o Mr. Shibanuma, porque representa todos os líderes que passaram pela minha vida, e verdadeiramente. E no outro dia, na semana passada, vimos o Mr. Shibanuma com os cabelinhos brancos, e eu pensei, Mr. Shibanuma, obrigado por nos trazer o coração dos verdadeiros pais de uma maneira tão linda. E a Sílvia está aqui porque eu não encontrei a fotografia com o Vítor, mas a família do Vítor e da Sílvia foi tão importante para mim. Fazem parte daqueles casais que já vieram para a igreja casados e que tiveram que enfrentar tantas dificuldades e foram vitoriosos. E muito obrigado, Vítor e Sílvia, e Tiago, e Sara, e Pedro. Tó Silva, Tó, meu querido, querido, querido irmão de tantas partilhas, até ainda na Praça da Alegria e na Artilharia 1. Obrigado, Tó e Helena, que não tinha uma fotografia dela. E é assim, naquela altura, a Samonima organizava outings. Para estarmos juntos, levava-nos à praia, aqui e ali, e olhem lá como era tão bom. Isabel Santos não está aqui, não sabe o que é que está a perder. Olhem para estes momentos da Isabel e da Ligaia. Eram momentos de tanta alegria, de tanta partilha. Éramos irmãos, trabalhávamos juntos, acreditávamos no mesmo. E também o pior era o melhor. À meia-noite, depois do dia inteiro a fazer angariação de fundos num campismo em janeiro, isto era em janeiro, eu dormia com a Inês, que sabem, na porta-bagagens da carrinha do doutor Avelino, que era ondulada, tínhamos que encaixar a anca e eu e ela virávamos ao mesmo tempo. Quando ela se virava, eu também tinha que virar, que era para fazer como... Estes momentos destes queridos irmãos, o Manuel, o Aníbal, que tanto trabalharam, o Telmo, que trabalharam e cujo trabalho nunca, nunca, nunca será esquecido, e sobretudo pelo céu. Muito obrigada a todas as campanhas que eu pude fazer. Eu não estou ali porque estou a tirar fotografia, não é que isto era só os outros. E, olha, é assim, e tínhamos os nossos momentos de arte, não? E vários. Eu mando a foto. Eram momentos místicos. Isto é que é história. Isto é que é história. O dia dos verdadeiros pais, todos tínhamos que fazer. Sei lá, vocês sabem, o sketch, uma coisa, o Sérgio, fresquinho de toda a música que ele tinha aprendido. Uau, estes eram momentos. Isto representa todas as campanhas de 40 dias que eu fiz. Uma delas foi o Mobile Team no Algarve, que a Samoni mandou-me como team leader, com estas bandas japonesas e com a Regina, e foi muito interessante este time. Tinha também lá o Henrique, o Paulo, que era a primeira vez que fazia angariação de fundos e não estava nessa. Não era o Paulo Nunes é o meu irmão mais velho, não, era aquele Paulo jovem que depois foi para a Alemanha. E o Paulo arranjou um estratagema enquanto tínhamos arrumado a carrinha à frente da praia, que era entrar na água com os ténis, que era para já não fazer angariação de fundos. Esta campanha foi tão gira. E estas duas irmãs japonesas tinham uma oração, tinham uma condição agressiva entre elas, que era, diziam que era uma condição positiva, que era falar não sei quanto tempo por dia uma com a outra em japonês. De maneira que isto foi um time tão interessante. E connosco, nós ficámos, logo no primeiro dia, eu encontrei esta casa das Irmãs da Madre Teresa e ficámos lá 40 dias a dormir na capela delas, que era uma ex-estação elétrica, e dormíamos debaixo da Nossa Senhora. Mais abençoado que isto não se pode. Com a Regina, que a Regina também não estava bem nessa de estar ali, e eu, de todas as campanhas que fizemos, e que eu quero agradecer aqui a toda a confiança que me foi depositada pela Samonim, muito, muito obrigado. E escolhi esta,
porque nestes 40 dias eu pus em prática uma coisa que eu tinha lido no discurso dos judeus pais, que era, se eu orar por alguém durante 40 dias com lágrimas, eu vou finalmente ter autoridade para depois dizer alguma coisa a essa pessoa. E o que aconteceu foi que eu realmente fiz isso, lembro-me tão bem, à meia-noite, eu fazia essa condição, e depois nem foi preciso dizer nada. Eu construí uma relação de coração com a Regina até hoje e nunca foi preciso falar de nada, simplesmente aconteceu. Por isso eu deixo aqui este testemunho, é verdade. É verdade, quando nós oramos por alguém com lágrimas, alguma coisa de milagroso acontece. E depois chegou a altura de ir para a Madeira. 40 dias, Samonim, obrigada também pela confiança, esta grande aventura. Eu fui sozinha para a Madeira com caixotes de pósteres, com a missão de fazer dinheiro para a bênção, não só para mim, mas em geral. Yeah. E também de quê? Com uma lista muito grande de pessoas para recontactar, pessoas que eu nunca tinha visto, mas tinham-me dado as moradas. Tinham-me dado as moradas, tinham-me dado os telefones e eu, nos tempos que não estava a fazer angariação de fundos, pus-me a contactar estas pessoas e fui recebida por estas manos e pela mãe do Sérgio. E estive na casa do Sérgio, com vista para o mar. Eu abria a porta e tinha o oceano à minha frente. E depois tinha a caminhonete no precipício. Todos os dias eu ia para o Funchal a orar. E é que eu orei. Uau! Ainda por cima da parte direita da estrada. Muito obrigada a todos eles. E atenção, porque... Mas nós já vamos ver aqui melhor a Susana. Por isso isto foi antes da bênção. E quando voltei, cá estávamos nós, a caminho da bênção, todos juntos. Estes eram os cursos de preparação para a bênção. Cá está o Sérgio. Estavas em pé porque se calhar te adormecias, não sei. Aqui, yeah, os nossos queridos irmãos. Eu estava morena, mas não era da praia. Não pensem que essa era a minha vida. Yeah. E esta é assim. Estávamos nas escadas rolantes do aeroporto de Lisboa para apanhar o avião da Korean Airlines e o Sérgio, mas é... Não seja mais ou menos assim, eu digo, pá, voltaremos vencedores. Voltarei com uma esposa. Uau! Yeah. Mas vocês sabem uma coisa que me fez refletir esta foto e também a anterior? Onde é que há outras pessoas no mundo que se preparam assim para se casarem? E que o fazem todos juntos e têm estas memórias para partilhar? Onde é que há isto? E que depois vão todos juntos casar-se? Ai, mas não acabou a festa. Ai, foi tão bom. Tu lembras que havia muito mau tempo, eram as monções, era agosto na Coreia, havia as tempestades do costume, que a gente naquela altura não sabia que era costume, mas e o que é que aconteceu? Não conseguíamos aterrar, demos quantas voltas no ar e orámos muito. Isto era antes, mas quando a gente derrotava verdes, mas pronto, verdes, mas com esperança, e perderam uma bagagem ainda por cima. Pronto, e depois deste testemunho da primeira parte da minha vida, por assim dizer, que eu divido a minha vida mais ou menos nestas duas partes, antes da bênção e depois da bênção. Este foi o momento mais esperado pelo céu, eu não sei há quantas gerações, e pelos nossos antepassados. E, yeah. Eu não sei, se calhar nunca vou saber toda a devoção que foi precisa e a indenização que foram necessárias para que eu pudesse tirar esta fotografia. Por isso, muito obrigada ao céu e muito obrigada aos meus antepassados. Muito obrigada.
E sobre isto, eu não tenho fotografias do matching, sabes lá onde é que isso foi? Aquela oficial, aquela oficial. Eu queria dizer aqui uma coisa, porque eu tenho muitos dons na minha vida, a bênção, o meu marido, a nossa filha, mas há uma coisa que, que é mais preciosa de todas, que é o meu matching. Um momento em que o verdadeiro pai pegou na minha fotografia e na do Moreno foi muito mais do que meter um agrafo e dizer estas pessoas agora com fé absoluta vão à bênção. Aquilo que significou para mim foi que aquele erro que eu cometi na minha ignorância, na minha imaturidade daquele matrimónio com 21 anos, eu depois, entretanto, tinha compreendido que é absolutamente necessário deixar que Deus interfira na nossa família e decida Ele quem é que é melhor para nós do ponto de vista da restauração. Por isso, o meu matching foi: eu sei que é a única coisa que eu posso oferecer a Deus em que eu verdadeiramente não interferi de maneira nenhuma, e eu posso dizer que o meu matching foi 100% a vontade de Deus. E não há nada mais precioso para mim do que o momento em que Deus fez o enxerto, finalmente, na minha linhagem. E esse foi o meu matching. E eu nunca poderei agradecer o suficiente ter tido a possibilidade de ter sido matching pelos verdadeiros pais. Para toda a eternidade, independentemente de todas as outras coisas. Aju, já desse o dinheiro, papá? Ele? Stai zitto, solo non è che tu prendi la posizione centrale. No, allora papà perché? Porquê? Porque a partir daqui, dois tornaram-se um, verdadeiramente. E tudo aquilo que nós veremos agora, que vou ser breve, nunca mais foi feito por mim e Deus. Foi feito sempre por nós e Deus. Para além de todas as dificuldades, tudo aquilo que nós conseguimos depois na nossa vida foi absolutamente feito a dois e só foi possível pela unidade entre nós os dois. Nós trabalhámos depois na nossa vida como casal abençoado de maneiras diferentes. O Moreno assegurou sempre a parte económica, sacrificou-se sempre para que a nossa família pudesse, para que eu fosse livre de fazer missão, de contribuir para a providência, de fazer as doações, de ir para a frente com as libertações dos antepassados, de dar testemunho, de partir quando era preciso, quando havia estas campanhas que vamos fazer as bênçãos aqui, vamos para não sei para onde. Foi pela nossa unidade que eu fui tantas vezes a de São Peão 40 dias resolver coisas complicadas da nossa linhagem e depois, juntamente com a Beatriz, e ele ficou sempre, porque nunca tinha 40 dias. E foi só porque o Moreno se uniu completamente a mim e eu a ele, que todas as coisas foram possíveis ser feitas. Mas na Coreia eu não estava lá porque fui levá-lo ao aeroporto e me perdi. Obviamente, quem é que vai levar o marido pela primeira vez ao aeroporto com os transportes públicos? Anyway, não importa. Mas quem lá estava foi fazer sightseeing com a Samonim. Obrigada, Samonim, que até tinha levado os seus meninos. E aqui estão alguns dos nossos manos nestes momentos, após a bênção. E mais uma vez, para dizer que nós recebemos a bênção todos juntos. E foi maravilhoso estas recordações. E depois, voltando a Portugal, eu não estou aqui, mas eu estive neste time. Oh, Sérgio, eu estava-me a preparar para ir para Canberg para os 80 dias e fui para o time do Sérgio e foi uma maravilha. Foi muito bom. O Sérgio tomava, já nessa altura, o Sérgio tomava sempre conta da comida. Nós comíamos bem. Havia uma mana que fazia as compras sempre, né? Mas nós éramos muito bem tratados. Foi muito. Este time para mim foi tão leve, foi tão bom, foi tão alegre.
E aqui já temos a filha espiritual que veio da Suzana, que veio da Madeira comigo, dessa tal de 40 dias que eu estive lá, ela depois aceitou vir à bênção e foi abençoada com um italiano. Digam lá se isto não é uma coincidência incrível. Oh, Sérgio. Eram os momentos que nós, jovens, éramos simplesmente já, livres, né? E era o Carlos, aquele do cãozinho pequenino. Yeah. Era lá em cima isto. E aqui está a filha espiritual do Sérgio, a Susana, abençoada com o Cosmo, um irmão italiano. Yeah. E houve uma outra que também veio da Madeira, mas era outra mana. Pronto, e chegou o momento, o Moreno veio-me buscar. Yeah. E chegou o momento de me separar e começou a saudade. Este não estão aqui todos. No meu coração estão todos. Mas aqui não estão todos, mas estão muitos. O Armindo estava numa posição desafiadora. Isso. O Armindo estava desarticulado. E o Telmo não estava tão desarticulado. O Armindo parecia que estava mesmo. Yeah. Tantos, tantos queridos irmãos e irmãs, e foi tão difícil estar sem eles. Ai, as saudades. Pronto, e depois chegámos e começou o nosso messianismo tribal. Eu fui para a Itália em 1996, em 1997 nós abençoámos os pais do Moreno, a irmã mais velha com o esposo e a filha dela com o noivo. E foi uma bênção de 3 gerações, feita no nosso centro, com água abençoada, com vinho, com tudo, tinha o véu, foi um dia inteiro. Foi realmente uma coisa incrível nós termos conseguido. Agora digam-me lá, o que é que este irmão estava lá a fazer? Eu não me lembro, vocês lembram? O que é que o Aníbal estava a fazer no nosso centro em Itália? Naquela bênção, e eu não consigo lembrar. Eu acho que era por causa do trabalho dele, ele viajou até à Itália e depois foi-nos lá visitar. Imagino que eu não me consigo lembrar. Mas a verdade é que eu tenho uma fotografia do Aníbal na bênção dos meus sogros. Incrível, absolutamente incrível, verdadeiramente. Outro... Hã? Da bênção? Em 1997, ele foi à Itália. Não, o Aníbal estava connosco na Coreia, viste? Pois sim. Yeah. De 1997. Sim, mas não nesta, que esta era feita de propósito para a nossa tribo. Pronto. E depois, agora, são só momentos que foram momentos fundamentais na nossa vida. Esta fotografia representa só tudo aquilo que Chongpyong foi e continua a ser para nós. Nós não seríamos absolutamente quem somos e a nossa família não seria o que é sem Chongpyong. Literalmente. Isto foi em 1997, não sei daqui quem é que foi, mas da Itália foram pessoas, quando nós fomos convidados para ir lá, um workshop de 10 dias, dormíamos nas tendas, eu não trouxe essas fotografias, acho que não vale a pena. Mas eram divertidas, mas eram divertidas. Por isso eu deixo aqui a minha infinita gratidão, no nome de todos os meus antepassados e de toda a minha família, por tudo aquilo que nós recebemos e continuamos a receber através de Chongpyong. Depois, isto foi o quê? Não fomos agraciados com nenhum título. Isto é o casamento civil e eu trouxe estas fotografias aqui porque foi muito complicado. Na verdade, o papá foi à bênção, não estava divorciado, estava só separado legalmente. E na Itália eram precisos 4 anos, 5 anos de separação legal para se poder receber o divórcio. E porquê que isto foi uma vitória enorme? Porque eu tive 3 anos da minha vida como amante dele, reconhecido pela família. Para um casal abençoado, isso é muito caro. Yeah. Eu não aconselho a ninguém, estas coisas hoje já não se fazem, mas isto foi uma das grandes provas da minha vida de fé, foi viver esta situação, mas para mim nunca houve dúvidas sobre a bênção para mim é eterna e mais eterna ainda, mas foi complicado, foi um grande, grande sofrimento. A minha sogra, coitadinha, na sua simplicidade, quando me apresentava às pessoas, dizia: Esta é a coisa do Moreno. Não sabia absolutamente como é que me havia de apresentar.
Isso eu vivi 3 anos como clandestina na vida deste homem. Então, finalmente, casámos. Ah, Ju, em 1998, à frente do presidente da Câmara de Vigonça, fomos lá e casámos. Pronto. Fomos com roupas que me tinham dado em segunda mão, mas não faz bem, portanto. E aqui foi um outro momento da minha vida que, claro, como é que eu poderia descrever isto? Eu tive 5 anos de infertilidade e também só alguém que vive a infertilidade pode compreender, sem saber como é que se algum dia vai conseguir, não é? Ter filhos. Então eu acho que vocês nunca vão ver nenhuma fotografia minha com este sorriso, por muito que eu seja uma pessoa sorridente que eu sou. Este sorriso era eu grávida de 2 meses. Era quando eu soube que estava grávida. Vocês sabem que há as lombas ao longo da estrada, que é para parar os carros. Eu tinha que parar antes de cada lomba. Porque eu tinha medo de tomar duche. Eu não sou muito racional, juro. Eu tinha medo de viver. Eu tinha medo de perder aquele feijãozinho. Porque, sem saber, eu comprei o bilhete para vir para Portugal. Estava grávida de 2 meses. Eu vi na mesma, mas quando vim, arranjei maneira de ir à maternidade à Frei da Costa, disse que tinha perdas de sangue, que eu queria uma ecografia, para ter a certeza que ainda lá estava. E consegui. E tive aquela ecografia com o feijãozinho, e esta é a minha fotografia quando cheguei à casa da minha mãe, depois de ter visto o feijãozinho que pulsava. Yeah. E a partir daí foi uma espécie de êxtase. Foram 9 meses de gravidez. Eu trabalhava nessa altura muito duramente e depois acabei por ir para a maternidade com 5 meses, com a coisa de aborto e assim, mas não importa, foram 9 meses de êxtase. Aquilo que vocês ali veem não é zero, eu estava zero, completamente. Isto foi a conquista mais difícil para conseguir esta bebê. Foi é complicado, com muita oração que eu tinha recebido de uma irmã nossa americana que disse qual era o problema da nossa linhagem, tarará, tarará, muitas condições. Por isso, quando eu fiquei grávida, não tenho palavras. E depois, pronto, nasceu a Beatriz. Foi realmente a vitória do céu. Todos os antepassados, não sei. E depois o messianismo tribal continuou. Muito obrigado, Samonim e Dr. Avelino. Isto foi a bênção em 2007, aqui, e cá estão todos. E mais uma vez estamos todos juntos. E foi também a bênção da Marta. A Marta está ali, muito bonita, com as flores, atrás do Dr. Avelino. E todos aqueles que participaram a este momento tão importante, que foi muito importante para a minha linhagem, onde estava a minha mãe. E muito importante também na minha vida foi a minha mãe e o amor que ela recebeu sempre da comunidade e a possibilidade de partilhar de tantos eventos, onde ela foi sempre acarinhada e abraçada e ouvida com tanta paciência, que a gente sabe, né? Pronto, não é possível falar da nossa vida 23 anos em Itália, é absurdo. Vou-vos só dizer isto. Não houve uma pessoa que tivesse passado pela nossa vida em 23 anos a quem nós não tivéssemos falado, nós não tivéssemos testemunhado. A Itália era assim, uma única, no trabalho do governo. Isso é verdade. É verdade. Yeah. Yeah. E este aqui foi após um evento, que acho que era da Federação das Mulheres, e praticamente aqui este casal, o Nazar chegou a ir à Coreia receber a bênção. Este casal aqui africano, ela foi encontrar o verdadeiro pai a Roma e fez parte daquele conselho interreligioso. Esta nossa filha aqui espiritual, depois agora vocês vão ver a seguir uma fotografia com os pais dela. A Érica também foi uma candidata à bênção. Isto eram tudo pessoas a quem nós
testemunhávamos, mas que depois faziam realmente parte da nossa vida, com laços de amizade e de irmandade que eu nunca poderei encontrar palavras para explicar. Faziam parte da nossa vida nos nossos aniversários, no nosso Natal, em todos os momentos. Dormiam na nossa casa, anyway. Vocês lembram-se da cerimónia de encarnação do... Sim, sim. Eles são um casal muito tradicional católico e são os pais da Cristina, ela mesma também muito católica, a Cristina, ela foi mesmo nossa filha espiritual. E eles foram escolhidos para levar as coroas. Foi uma cerimónia linda, foi num sítio público, estava montes de gente. E olhem para a expressão deste casal, eles eram absolutamente incríveis. Estes foram outros momentos públicos. Vocês lembram-se quando o verdadeiro Pai mandou os ministros cristãos pelo mundo inteiro? Ela foi lá parar à nossa cidade. Muito obrigado, Pai do céu, por estes momentos que eu pude viver, conhecer estas pessoas incríveis. Isto espalha muito bem a maneira como nós vivíamos com os nossos convidados, que depois se tornavam parte da nossa família e como nós testemunhávamos. Era assim. Eu estou-vos a contar todas estas coisas porque não quer dizer que a vida foi um sonho. Mas não vai, isso não importa. O que importa é que Deus deu-me a possibilidade de viver, de testemunhar e de conhecer estas pessoas e de viver todos estes momentos. A nossa casa verdadeiramente era um restaurante, a Beatriz sabe. O quarto dela era pouco dela. O quarto da Beatriz era de toda a gente menos da Beatriz. O príncipe do Mali, a Júlia da Rússia, o Nazar do Kurdistão era um refugiado. Yeah. Estas pessoas ainda hoje são parte verdadeiramente da nossa família. O Moreno, aqui no nosso centro, e com os nossos queridos irmãos e irmãs, e havia tanta alegria. E nós estávamos sempre como comunidade, o nosso líder da cidade, o Ângelo, o Moreno sempre a churrascar, e convidados, e amigos. Nós tínhamos muitos outings, estávamos sempre a fazer piqueniques, nos parques, íamos para a montanha. A minha querida irmã Laura, que representa todas as minhas irmãs em Itália, são tantíssimas, e que, com as quais, isto é muito importante, nós criámos trabalho de testemunho, foi uma loucura. Íamos de carro com o quadro branco, mas aqueles de estar em pé, pelas casas das pessoas a dar testemunho. E o testemunho era sempre como se aquela pessoa era convidada de todos. Né? Não era importante de quem é que aquela pessoa era convidada, às vezes nem sequer o pai ou a mãe espiritual podiam estar, era exatamente. E o sucesso do nosso testemunho em Pádua foi muito isso. Todos os encontros em centro, nós movíamos-nos todos. Houve um evento tribal na montanha de um casal, Roberto Tona, alugaram um espaço público, organizaram uma bênção com dezenas de pessoas. Toda a comunidade foi. Havia poucos carros na cidade, havia o nosso e mais um ou dois, e fomos todos apoiar aquele evento e foi uma coisa maravilhosa. Por isso, Laura, obrigada e obrigada a todas as irmãs com quem eu pude dar testemunho e viver momentos e aprender muito. E estes são outros momentos. São nos Dolomitas, de qualquer das maneiras. O Érico foi agora a bênção dos missionários, o tempo passa. A Nausica, que já cá esteve. A Aurora, que esteve já também em Portugal e agora tem uma bebé de 4 meses. E isto é só um exemplo também de todos os momentos que passámos juntos como famílias. Muito obrigado a todos eles. E esta foto é importante porque foram duas famílias que Deus uniu. A minha sogra e a minha mãe. E quando nós vamos à bênção, não só sou eu e ele. Há duas famílias que se unem. E eu estou muito agradecida por este relacionamento que elas tiveram. Ainda agora a minha mãe viu a fotografia e disse, eu gostava muito dela. E foi muito bom ver esta unidade. E são só estes, não está cá a Érica, faltam cá tantos. Mas é assim, não podíamos concluir sem ver os pompons da Mi.
Ah, então e o penteado da Sabina? Ah, não é possível. Nosso querido está cá. É assim, ó, Verónica, ah? Ah, elas não estão cá ainda. Oh, Susana, onde é que o Flávio? É assim, esta foi só uma fotografia que eu encontrei, porque para dizer a Deus e ao céu, muito obrigado por todos os frutos que nos deram, que são maravilhosos e que nós amamos todos, sem exceção, e dos quais nós temos que tomar muito bem conta e proteger. E depois, muito obrigado pelo amor da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. É só um exemplo, é uma fotografia que eu encontrei. A Margarida representa vocês todos, que ao longo dos anos tomaram conta da minha mãe tão bem, amaram-na tanto e tiveram tanta paciência. Muito, muito obrigado. E depois, para concluir, nós voltamos, celebramos os nossos 25 anos de bênção e continuamos juntos, né? É. E então, com infinita gratidão a Deus e aos verdadeiros pais e a todos os que fizeram parte desta grande e abençoada aventura, até ao dia em que podemos ser John Bo e que nós oferecemos ao céu. Muito, muito obrigada a todos. E eu vou concluir com uma parte que omiti, mas que eu deixei para o fim, talvez seja a mais importante de todas. A Gabriela, minha mãe espiritual, e o bilhetinho que ela me deu para me convidar quando me encontrou no Marquês de Pombal. Nunca deitei fora com isto. Nunca me interessasse particularmente estas perguntas. De facto, eu depois tive dificuldade em usar, porque eu não ressoo com isto, isto não é bem a minha cara. Mas não importa, porque Deus trabalhou através deste papelinho. E o que foi importante foi o contacto aqui e eu telefonar-lhe, foi a maneira como ela me deixou falar quando me encontrou na rua. A Gabriela deixou-me falar e deixou-me protestar e deixou-me dizer que era tudo uma grande hipocrisia. Deixou-me dizer tudo. Eu disse tudo. E depois eu lá fui para Sintra. E ela escreveu-me uma carta, depois, quando eu me tornei membro, e diz: as palavras do verdadeiro Pai são aquelas com as quais eu quero terminar. Temos de manter o nosso coração bem alto, mesmo a meio do sofrimento, para que sejamos capazes de saber rir e estar acima do tenebroso mundo satânico. Uma vez que tenhas determinado o que é certo percorrer, com coragem o teu caminho, Deus certamente trabalhará contigo. E depois ela escreveu assim: parece um sonho saber que há um novo mundo a elevar-se e impor-se sobre este mundo velho e decadente, sem esperança. Isto só é possível porque Deus existe e é Pai. Como pioneiros desta nova história, o trilho que se nos avizinha nem sempre é fácil. Certamente Satanás fará tudo, por tudo, para que o abandonemos. Por isso Deus escolhe e reúne aqueles que se revelam espiritualmente fortes para lutar contra o mal e vencê-lo. Desta forma, posso compreender, isto está mal, passo a compreender porque Deus te encaminhou até mim. Tu encarnas esta característica. Desejo-te as maiores bênçãos de Deus e dos verdadeiros pais. Nunca te canses de lutar, porque Deus ama-te profundamente. E assim foi. Até hoje, eu sabia que ia chorar, Érica, só. E eu nunca deitei fora, evidentemente, esta coisa tão preciosa, e é aquilo que eu deixo aqui, é que é importante, nós nunca nos devemos cansar, por mais difícil que seja, e porque Deus, no fundo, ama-nos profundamente. Muito obrigada. É só um bocadinho, só um bocadinho. Ah,
Muito amado Pai Celestial e muito amados verdadeiros pais do céu, da terra e de toda a humanidade, nós estamos aqui reunidos mais uma vez no domingo. Nós queremos sempre encontrar-nos para estarmos mais perto de Ti, dos verdadeiros pais, e mais perto também uns dos outros. E hoje foi um momento, a nossa manhã dedicada a poder recordar a maneira como Tu trabalhas na vida de cada um de nós, mesmo antes de nós te conhecermos e mesmo nos momentos, talvez, de escuridão ou nos momentos de tempestade em que tantas vezes não conseguimos sequer sentir a tua presença, mas quando nós recordamos verdadeiramente, nós podemos compreender que sempre, sempre tu estás presente na nossa vida, guiando-nos para que nós possamos ser elementos preciosos na tua providência de salvação e pondo-nos assim numa situação tão privilegiada de ser aqueles que foram chamados por alguma razão que tantas vezes não é por mérito nosso, mas que foram chamados para contribuir para a construção deste novo mundo, para a construção da Johnny Book. Então, todos juntos, nós queremos agradecer-te por todos esses momentos da nossa vida, ricos e cheios de magia e cheios de milagres, cheios tantas vezes de dificuldades através das quais nós podemos crescer e podemos assim também compreender mais profundamente o teu coração, apreciar os verdadeiros valores. Por isso, Pai Celestial, não é apenas o meu testemunho, no fundo é o testemunho de todos aqueles que tu chamas e é um testemunho também para nos recordar de todos aqueles que estão ainda à espera de ser chamados. Através de cada um de nós, através do testemunho, através daquilo que é a chamada, a nossa verdadeira mãe. Oramos para que tu possas continuar ao longo deste dia. Nós iremos agora ter momentos juntos, momentos de convívio, e que mais uma vez os nossos risos e os nossos sorrisos e as nossas palavras possam ser como que ofertas para ti de alegria, porque nós queremos seguir esta estrada com esse coração de alegria, com esse coração de grande esperança. E todos juntos e com muita gratidão nós oferecemos a Ti este momento e oferecemos esta oração e no meu nome Ana Paula Berto, membro de uma família abençoada central, a Ju. Ok, vamos fazer a nossa oferta, Flávio Santo.